11, Isaías. Eu quero chamar a sua atenção para o Senhor nessa noite. Foca aqui dentro. Não esteja aqui somente o seu corpo e sua mente vagando. Foca aqui na palavra do Senhor, que o Senhor te trouxe essa noite. E hoje pode ser a noite da bênção do Senhor. Pode ter sido hoje que o Senhor escolheu para entregar nas suas mãos aquilo que Ele preparou para você. Amém. Isaías capítulo 55, versículo 8, 9 e 11. Graças a Deus. Aleluia, Jesus. Ontem nós tivemos um grupo de jovens aqui. E quando a irmã começou a ministrar aqui ontem, ela começou a falar sobre os planos de Deus. E eu pensei, meu Deus, ela vai ministrar aquilo que o Senhor me deu. E aí, quando hoje os irmãos tiveram oportunidade aqui, já foi falado algumas coisas daquilo que o Senhor vai falar conosco. Está dizendo que o Senhor está chamando a nossa atenção, que Ele já está entregando a revelação para nós. Devemos ficar atentos. Diz assim a palavra do Senhor. Aqui na versão da Bíblia que eu tenho, está escrito em cima: convite aos sedentos. Então é só quem está sedento do Senhor que vai receber a visitação. Diz assim: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Versículo 11. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Amém. Glória a Deus, aleluia. Pode sentar, igreja. Sabe o que o Senhor está falando para mim e para você nessa noite? Filho, filha, os meus planos são maiores e melhores do que os seus. Os meus caminhos são maiores e melhores do que os seus. Os meus projetos para a sua vida são melhores do que os projetos que você tem para você. Nós sabemos que os planos do Senhor são maiores e melhores para nós, só porque nós decidimos o quê? Viver a nossa vontade. Nós decidimos viver o quê? O nosso querer. Viver o quê? O nosso propósito. Viver o quê? O nosso projeto. E aí a palavra de Deus, isso aqui é o Senhor falando através da boca de Isaías. Ele está dizendo: filhos, eu quero dar para vocês coisas grandes, coisas insondáveis que você nem imagina. Só que nós queremos o quê? O pouco. Nós queremos o perecível, porque a gente acha que os nossos planos são grandes demais. E aí o Senhor veio essa noite te contrariar e dizer para você: os seus planos não são nada perto daquilo que eu tenho para você. E aí quando nós olhamos ali em Gênesis, no capítulo 1, a palavra de Deus diz o que para nós? Que a terra, ela era vazia, sem forma. Diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. A terra não tinha forma. E por que Deus não nos fez e nos colocou lá nesse abismo, nesse lugar ruim? Ele poderia ter feito. Não. O que Deus fez primeiro? Por sua infinita misericórdia e amor sobre nós, que os planos dele eram maiores do que os nossos, porque se o Senhor tivesse nos feito, nos colocado naquela terra vazia e sem forma, nós estaríamos ali. Mas não, Ele preparou o mundo, Ele criou o mundo para nos colocar aqui. Eu já falei isso aqui antes. O Senhor, Ele preparou tudo o que nós precisávamos, não o que nós queríamos. O que nós precisávamos. Ele criou o sol, Ele criou a lua, Ele criou a água, Ele criou terra, Ele criou a natureza, Ele criou os animais, Ele preparou todo o paraíso. Depois que tudo estava pronto, Ele fez o homem e colocou lá. Olha que amor! Depois que tudo estava preparado, Deus foi lá e colocou o homem. Só porque nós queremos o quê? Nós queremos aquilo que é perecível.
Porque quando Deus colocou o homem no paraíso, que tinha tudo que ele precisava ali para ter uma vida, o homem se sentiu atraído por aquilo que o destruiria. Pensa comigo, ele podia comer todas as frutas, tinha todos os animais, estava tudo à disposição dele. Ele governava, ele comandava tudo, mas ele se sentiu atraído por um fruto e ainda era proibido. Porque a nossa carne pende para aquilo que nos destrói. Porque a nossa carne quer nos levar para aquilo que é ruim. Mas o Senhor ali fazendo todos os planos, todos os projetos. E o que me chama muita atenção quando o homem foi atraído por coisa negativa, no caso a serpente, foi a estratégia que a serpente usou com Eva. Porque Eva, ela deu mais atenção para a fala da serpente do que para a fala de Deus. Porque a Bíblia diz que o Senhor, todos os dias à tarde, ele ia ter com o homem. Ele descia para conversar com o homem. E por que que Eva, então, não conversou com o Senhor e ficou lá dando assunto para a cobra, dando papo para a serpente? E nós somos do mesmo jeito. Às vezes, nós deixamos de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz do inimigo. E aí nós julgamos aqueles que estavam ali e nós agimos da mesma forma. Ela deu atenção mais para a fala da serpente do que para Deus. E o inimigo, ele oferece para nós exatamente aquilo que nos destrói, que é o que nós queremos. Ele oferece para nós aquilo que nós estamos almejando. Ele sabe o que, que nós queremos. Ele sabe qual que é o nosso desejo. E ele vai lá e oferece para nós exatamente aquilo, porque é aquilo que vai nos destruir. Porque nem sempre o que nós queremos é o que Deus quer para nós. E aí nós vamos lá em João, no capítulo 10, no versículo 10, e o próprio Senhor Jesus, fazendo menção sobre o diabo, ele diz: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Olha ele explicando para nós qual que é o plano de Satanás. E aí ele diz: eu, Jesus, vim para que tenha vida e vida em abundância. Ele já falou para nós: aquilo que é oferecido para vocês pelo inimigo vai te destruir. Mas aquilo que eu ofereço te coloca em plenitude. Porque eu morri por você e o céu será alcançado através de mim. Mas o inimigo não pode te oferecer o céu, ele pode te oferecer coisa perecível. Aquilo que encanta os teus olhos, mas é aquilo que é passageiro. E ele vai permanecer com você até o dia que você for destruído. Te oferecendo cada dia mais, cada dia mais. E nós, muitas vezes, cegos espiritualmente e iludidos pela nossa carne, nós pegamos aquilo que não é da parte de Deus. Porque agrada nossos olhos. Porque faz a nossa vontade, porque faz o nosso querer. E a gente precisa ficar muito atento, porque todas essas situações, esses pratos que são oferecidos para nós, no final dele tem uma confusão, tem uma contenda. O inimigo, ele gosta de confusão. Ele gosta de contenda, ele gosta de bagunça. Ele gosta de chegar num lugar e causar qualquer confusão. Deus não. Deus, ele traz o quê? Paz. Ele traz harmonia. Ele traz verdade. Então nós precisamos ficar atentos às astutas ciladas do inimigo. E a gente sabe disso. Todos nós sabemos. Quando tem uma confusão, uma bagunça, uma contenda, a gente já sabe que Deus não está no lugar. A gente sabe disso. Só que nós continuamos seguindo as influências do inimigo. A gente consegue perceber. Não precisa, muitas vezes, em muitas situações, ter visões espirituais. Não precisa ser profeta para saber que o inimigo está ali onde está tendo uma confusão. Não precisa você ter visão, dom de visão para você ver um demônio ali para saber que ele está ali. Tem uma confusão, tem uma contenda, não tem Deus. É o inimigo que está no meio. E se nós praticássemos aquilo que a palavra de Deus diz para nós, nós faríamos o quê? Nós resistiríamos o diabo e ele fugiria de nós. Mas nós fazemos o quê? Nós caímos na influência dele. Por quê? Porque é mais fácil fazer a nossa vontade, o nosso querer. Porque é mais fácil seguir aquilo que está nos influenciando. E aí, nós nos sentimos atraídos por aquilo que ele nos oferece. Por quê? Porque é mais fácil. Com o diabo não tem que fazer renúncia.
Com o diabo, você não precisa abandonar nada, você não precisa largar nada. Você pode continuar com tudo e está tudo bem. Com o inimigo, você pode permanecer do jeito que você está, você não precisa mudar nada. Você pode continuar no vício, na mentira, na bebida, no cigarro, na prostituição, no adultério. Você pode continuar do jeito que você está, para ele não faz diferença. Mudança de vida é exigência para habitar no céu. Contenda, confusão, para ele está tudo certo. Deus, os planos dele, ele quer nos dar o quê? Céu. Deus, ele nos quer nos dar vida eterna. Só porque nós queremos o quê? As coisas da terra. Aí, às vezes, a gente fala, né? Não, mas eu não quero as coisas da terra, eu quero as coisas do céu. Mas vamos observar as nossas atitudes para ver se a gente está buscando realmente então, as coisas do céu? Porque lembra que eu falei lá do jardim, no Éden? Deus deu o quê para Adão e Eva? Tudo. Poder, autoridade, honra. Eles estavam no paraíso. Mas eles trocaram tudo por um fruto que ainda era proibido. Deus, o próprio Deus, tinha falado para ele que era proibido. Ele desobedeceu o próprio Deus. Não foi nem um profeta ou um porta-voz. Ele desobedeceu o próprio Deus, porque ele seguiu os desejos da sua própria carne. Então, Deus oferecendo o céu, e quantas vezes a gente se contenta com migalhas aqui na terra? Porque aqui na terra é migalhas, são passageiros. Planos de Deus, eles são muitos maiores. Quando nós olhamos para o povo do deserto, olha isso aqui que absurdo. Deus tirou os hebreus do Egito e estava conduzindo eles na travessia no deserto em direção à terra prometida, a terra que emana leite e mel, a terra da promessa, a terra que eles pediram tanto, a terra que eles buscavam tanto. E eles começaram a murmurar no caminho, e eles começavam a reclamar porque eles estavam com saudade dos peixes do Egito, das cebolas, dos melões, dos pepinos, do alho poró que tinha lá no Egito. Olha isso. Eles estavam recusando o alimento de Deus, a presença de Deus, porque Deus estava com eles de dia e de noite, orientando, acompanhando, escoltando eles rumo à terra prometida. E eles estavam pensando nas migalhas que tinha na escravidão no Egito. Olha que mente fraca, igreja. Somos nós. A gente está falando deles, mas a gente está do mesmo jeito. Nós também estamos recebendo o alimento dos céus, nós temos a promessa da salvação e nós estamos querendo o quê? As migalhas que foram oferecidas no passado. Sabia que tem gente que Deus tirou do Egito e que tem saudade do Egito e que quer voltar? Sabe qual que é o recado de Deus para nós nessa noite? Não volte para o lugar de onde Deus te tirou. Não volte. Por mais que você tenha saudade, por mais que você tenha lembrança, por mais que você pense nas coisas que tinha lá, Deus te tirou, não volta, sabe por quê? O diabo te espera lá. Porque se aquele povo do deserto voltasse para o Egito para comer cebola, pepino, melão, alho poró, o inimigo estava lá escravizando eles. Então o sangue de Jesus tem poder. Não volte para o lugar da onde o Senhor te tirou, porque você vai ter um encontro com Satanás lá. Porque Deus te tirou de lá. E aí, nós ficamos presos. É só você olhar lá em Números, capítulo 11, versículo 4, vai do 4 ao 35, mas você pode ver lá no 4. O povo murmurando, reclamando, rejeitando o alimento de Deus, a presença de Deus, querendo voltar para o Egito. É cabeça fraca, igreja. Somos nós? É a influência do maligno sobre a nossa mente, nos trazendo à memória a forma como ele nos tinha nas mãos. Volta para a escravidão, porque lá eu te domino, aqui o Senhor te libertou. Quantas pessoas às vezes estão dentro da igreja com saudade do mundo? Deus muda a vida da pessoa, restaura a vida da pessoa e a pessoa quer o quê? Quer voltar para aquela vida que tinha. Deus te coloca no caminho, te dá uma direção, uma palavra, caminha com você, você está chegando
Aí você se lembra do passado e quer voltar. E muitos acontecem isso. Por melhor que seja a oferta, igreja, não volte para onde o Senhor te tirou. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Tem que ter mudança de mente. Você viu escrito na Bíblia, alguém viu escrito na Bíblia que o apóstolo Paulo voltou a ser um fariseu depois que ele foi liberto por Jesus? O Senhor tirou ele de lá. Alguém viu falar que ele voltou, que ele não quis a vida com Jesus e voltou? Não, ele não voltou. Teve luta? Teve. Teve dificuldade? Teve. Mas o Senhor caminhou com ele. E aí ele fala o que mais? Eu sigo o meu alvo, que é Cristo. O Egito ficou para trás. Você pode olhar como testemunho que você passou por aquele lugar, mas que hoje você está num lugar melhor, porque você está onde o Senhor te plantou. Você está seguindo os planos do Senhor, ainda relutando com a sua carne. Por quê? Porque nós queremos os nossos planos. Veja só como que a nossa mente é fraca. A gente quer o quê? Do nosso jeito, a nossa vontade. Ah, é o desejo do meu coração. Igreja, coração é enganoso. Nós temos que ser racionais. É por isso que o apóstolo Paulo diz: mudança de mente, metanoia. O apóstolo Paulo diz que nós precisamos transformar a nossa mente, porque o coração ele é enganoso. Nós não podemos agir só pelas nossas emoções, pelos nossos desejos. Eu senti no coração, eu estou com desejo no coração. Você tem que ter desejo, é na mente, é na alma. Nós somos seres racionais, alicerçados na palavra. Eu não estou dizendo que não pode ter sentimento, mas o coração é enganoso. Então nós precisamos ser racionais. E quando Deus diz não para os meus planos, quando Deus diz não para os seus planos, é porque o dele é maior. O dele é muito melhor. E eu quero trazer 3 exemplos aqui de planos de Deus que tinha tudo para a gente achar que não dava certo, mas os planos deles foram melhores. O plano dele foi melhor do que o nosso. Foi melhor do que o desse povo aqui na época. Olha só, quando ele disse não para os planos de Moisés, lá no Egito, no palácio, é porque ele tinha a terra prometida para ele. Ele passou pelo deserto, passou pela luta, né? Mas ele herdou o céu. Você acha que foi fácil para Moisés? Ele foi criado como um príncipe no Egito. Ele era mimado. Ele tinha todas as regalias ali do reino, do palácio. Mas o Senhor disse não para os planos dele lá no Egito, porque tinha um propósito maior com ele. E aí Deus fez toda a estratégia. Não foi fácil para Moisés. E não vai ser fácil para mim, para nenhum de nós. Outro caso, quando Deus disse não para os planos de José, junto com o pai dele, com os irmãos invejosos lá na terra, quando Deus falou para ele não, José tinha sonhos. José era considerado sonhador. Ele tinha planos, ele tinha projetos. Mas Deus falou para ele: não, aqui não. Por quê? Porque Deus tinha um governo para ele. Deus tinha o quê? Uma autoridade para ele lá no Egito. Deus tinha o quê para ele? Honra. Porque acima dele só tinha o faraó. Então ele foi exaltado no nome do Senhor. Então os planos de Deus foram maiores do que o que ele estava querendo, porque ele ia ser simplesmente mais um dos filhos. Mas ele não, ele foi uma autoridade. E naquela época o Egito era uma superpotência. E José, ele foi exaltado pelo Senhor naquele lugar. Outro, eu acho lindo, eu acho fantástico esses planos de Deus. Quando Deus falou não para os planos de Davi, Davi estava lá no pasto, o menor da casa, cuidando das ovelhas do pai. Deus falou para ele não para os seus planos. Por quê? Porque Deus tinha um reinado para ele. Porque Deus tinha levantado ele como precursor de Jesus, porque da linhagem de Davi veio o rei, o salvador do mundo. Então os planos eram maiores. Então Davi, ele estava ali no pasto, cuidando das ovelhas. Talvez os planos dele era aquilo ali. Vou cuidar das ovelhas do meu pai, mas o Senhor falou: Davi, eu tenho um plano muito maior para você.
Você vai começar matando gigante. Depois você vai governar. E depois, a partir de você, da sua descendência, vem o Rei dos Reis, o Salvador desse povo, que vai garantir para que todos aqueles que nele crêem habitem o céu. Olha o tamanho do plano e do projeto de Deus na vida de Davi. Então, quando o Senhor fala para mim e para você, não é do seu jeito, é do meu jeito. Não é da sua vontade, é da minha vontade. Não é o seu plano, é o meu plano. Não é o seu projeto, é o meu projeto. E nós ficamos na resistência, querendo fazer a nossa vontade. Nós olhamos para esses homens aqui, que não foi fácil para nenhum deles. Mas eles cumpriram o propósito de Deus, eles se dispuseram à vontade do Senhor. E todos nós temos essa essência de Deus dentro das nossas vidas, dentro de nós. Só porque nós ficamos o quê? Lutando para matar a essência de Deus dentro de nós e fazer o nosso querer. É do meu jeito, é a minha vontade, é o meu projeto, é no meu tempo, é na minha hora. Se não for assim, eu não faço. E nós estamos tentando anular a essência de Deus dentro de nós. E aí, quando nós erramos, nós lutamos, nós não admitimos ainda que está errado, né? Quando você errar e você admitir que você errou, é a essência de Deus que está mandando em você. Quando você errar e você não aceitar que você errou, é a sua essência que está mandando em você, não é a do Espírito Santo de Deus. Porque quando Deus está dominando dentro de nós, nós erramos e aceitamos os nossos erros, estamos dispostos à transformação e seguir o plano e o propósito de Deus nas nossas vidas. A gente precisa saber disso, porque todos nós erramos, né? Então, os planos de Deus, todas as vezes, são maiores e melhores do que os nossos. Nós precisamos pensar isso, e a Bíblia, ela nos confronta, porque é a palavra de Deus, e Deus é Pai. E Ele está sempre conosco. Só porque é muito mais fácil fazer a minha vontade do que a de Deus. Por que é mais fácil a minha vontade? Porque eu não preciso largar nada daquilo que eu gosto. A de Deus eu tenho que renunciar. A minha vontade eu posso fazer do jeito que eu quero, na hora que eu quero. A vontade de Deus não. Eu preciso renunciar. Eu preciso ter transformação de caráter. Eu preciso ter mudança de vida. Eu preciso mudar até minha personalidade. Eu preciso me anular para que o Espírito Santo de Deus sobressaia sobre mim. E isso é difícil para nós, ter que renunciar. Então é mais fácil fazer a minha vontade do que a de Deus. Só que o drama é o julgamento. Porque nesse dia não vai ser a minha vontade, a sua vontade, a nossa vontade. Nesse dia não vai ser o meu querer, a minha vontade, o seu querer, o nosso querer. Vai ser o de Deus. Não vai ser a minha escolha, vai ser a escolha dele. Hoje eu decido. No juízo, ele decide. Hoje nós podemos argumentar, justificar, dar um jeitinho, né? No dia do juízo, não tem argumento. Ah, mas é porque eu pensei. No dia do juízo, não tem justificativa. Ah, mas é porque no dia do juízo não tem jeitinho brasileiro e não tem outra chance. A hora é agora. Então, se hoje nós ficamos fazendo a nossa vontade, que é o nosso querer, do meu jeito, da minha vontade, então faz. Mas no dia do juízo não é o seu querer, a sua vontade. Não é a nossa escolha. É a escolha do Senhor. E aí eu fico olhando algumas pessoas, né, que ficam nessa resistência maligna, batendo cabeça para não seguir o propósito. Essa pirraça do cão, é do cão, porque não é de Deus. Essa teimosia, essa falta de quebrantamento, entendeu? E a gente sabe disso. Só porque a gente não quer ceder. E às vezes a gente vê pessoa quebrando a cabeça, não faça assim, não faça assim, não faça assim. Vai chegar uma hora que vai ser. Não adianta. E aí eu vim dizer aqui nessa noite que ainda dá tempo. Eu vim dizer que nós ainda temos a oportunidade da mudança.
que nós temos a possibilidade de ser confrontado hoje e de mudar. Nós ainda temos a oportunidade de matar a nossa carne, deixar a essência de Deus sobre nós, cumprir o propósito, cumprir o chamado e seguir os planos de Deus na nossa vida, que são melhores do que os nossos. Se a gente for pensar, é uma questão de raciocínio, gente. Vamos pensar aqui. É uma falta de inteligência. Deus planeja coisas grandes para nós, insondáveis. Deus não nos fez por cauda, Ele nos fez por cabeça. Deus, Ele fez nós para honra. Deus, Ele nos fez para autoridade. E aí, quantas vezes a gente fica falando para a pessoa seguir os planos de Deus, que é melhor do que os nossos? Não é uma questão de raciocínio, de você pensar. Gente, mas as coisas de Deus é melhor do que as minhas, é lógico e é claro. Só que a nossa mente limitada, muitas vezes, não consegue entender. E aí vem uma influência maligna do inimigo nas nossas mentes e nós deixamos de ouvir a voz do Senhor com a promessa da vida eterna, da salvação eterna, para a gente seguir o quê? Um condenado que foi expulso do céu por arruaças, que foi expulso e condenado por gostar de bagunça, de contenda, de confusão. E nós estamos seguindo quem? E às vezes a gente fala, não, mas eu não sigo ele, não. Parabéns, então. Porque nós precisamos vigiar as nossas atitudes, porque a influência dele sobre nós é muito grande, porque ele oferece para nós aquilo que nós queremos. Ele foi tão atrevido que ele tentou Jesus. Ele ofereceu para Jesus o quê? Terra, riqueza, prestígio, fama, tudo aquilo que o ser humano gosta. Só que Jesus já conhecia o céu. Jesus sabia que tinha coisas muito maiores. Mas nós também sabemos. Ele pode nos oferecer coisas aqui, mas nós precisamos entender que aquilo que o Senhor tem para nós é muito maior e muito melhor. Ele já nos tirou de um estágio de escravidão. Ele já nos livrou da morte, no sentido de ressurreição junto com Ele. Ele já nos deu a glória, morrendo na cruz por nós. Nós precisamos só fazer a nossa parte. A nossa parte é o quê? Deixar a essência de Deus florescer dentro de nós e fazer os planos de Deus e não os nossos. Mas é tão difícil para nós porque a gente tem que lutar com nós mesmos. É por isso que o apóstolo Paulo fala, eu esmurro o meu corpo. Por quê? Porque a carne dele quer fazer a vontade, mas ele entende que os planos de Deus são maiores e mais valorosos e mais perfeitos que os nossos. E eu quero encerrar dizendo para mim e para você, igreja, dá tempo. Ainda dá tempo. Porque enquanto tem fôlego de vida, dá tempo. Bora viver os planos de Deus? Bora cumprir o chamado? Bora fazer conforme a vontade do Senhor? Bora repreender as influências do inimigo sobre a nossa mente? Eu quero finalizar com Jeremias, capítulo 29, versículo 11. A palavra diz assim para nós: porque sou eu que conheço os planos que tenho para você. Claro, foi Ele que nos criou. Diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar. Ele está falando espiritual, emocional, físico, financeiro. Ele está falando todas as áreas. E não de causar dano. Quem causa dano? O inimigo. Planos de dar a vocês esperança e um futuro, que é o quê? Salvação. Então é Ele que sabe, o Senhor me fez com um propósito. O Senhor, Ele te fez com um propósito. Nós temos que fazer o quê? Só cumprir o chamado. Só cumprir aquilo que Ele colocou nas nossas vidas. É difícil? Com certeza. Vai ter lutas? Muitas. Mas em todas elas o Senhor estará conosco, porque o projeto é dEle. O plano é dEle. A vitória é nossa, mas o projeto e o plano é dEle. Então nós precisamos de quê? Nos posicionar seguindo o querer e a vontade do Senhor. Amém, igreja? Eu quero te convidar para orar. Eu quero te convidar para colocar-se de pé. Chamar a presença do Senhor sobre as nossas vidas. Aproveitar essa palavra. Pedir ao Senhor que Ele venha repreender as influências malignas na sua mente. Pedir ao Senhor que Ele venha cancelar todos os pensamentos que nos afastam de Deus.
Pedir ao Senhor que Ele alinhe a nossa vontade à vontade dEle. Pedir ao Senhor que Ele nos coloque no centro da vontade dEle. Declarar ao Senhor que nós queremos seguir o propósito, o plano que Ele tem para nós. O projeto que Ele tem para nós. Nós precisamos ser quebrantados. Nós precisamos fazer a vontade do Senhor sobre as nossas vidas. Orar ao Senhor e pedir para Ele que a essência dEle que está dentro de nós, que ela venha florescer, que ela venha sair, que ela venha nos dominar, que nós sejamos totalmente conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? Só que é você e Deus. Sou eu e Deus. E é necessário renúncia. É necessário mudança de mente. É necessário esquecer as verduras, os pepinos, as cebolas que tinha no Egito. As pessoas precisam evoluir, porque voltar ao passado é retroceder. Oremos ao Senhor nessa hora. Espírito Santo de Deus, tem misericórdia de nós, Pai. Nessa noite nós colocamos as nossas vidas nas tuas mãos e te pedimos, Deus, entra com a tua providência, Pai, cancelando as influências do inimigo na nossa mente. Repreendendo, Deus, tudo aquilo que nos afasta do teu querer e da tua vontade. Meu Deus, vai cancelando em nome de Jesus Cristo, Pai, toda a estratégia do inimigo tentando nos arrastar, Deus, para as trevas com ele, Pai, que o Senhor entra nas causas, que o Senhor alinha a nossa vontade, Deus, conforme a vontade e o querer do Senhor, que o Senhor queime, Espírito Santo de Deus, tudo aquilo que não provém do Senhor, Deus, sobre as nossas vidas, sobre essa casa, sobre a nossa vida, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu chamo a tua presença agora, Deus, vem de encontro a cada um de nós, meu Deus, que seja cancelado, Pai, todos os nossos planos que não são da vontade do Senhor, e que nós façamos o querer do Senhor sobre as nossas vidas, Deus, em nome de Jesus. Que cada homem, que cada mulher, que cada jovem, que cada criança dentro dessa igreja, meu Deus, venha cumprir o chamado do Senhor sobre as nossas vidas, Pai. Oh, soberano Senhor dos exércitos, que toda obra maligna também caia por terra, Deus, e que nós sejamos, Deus, levantados conforme o querer e a tua vontade, Deus. Levanta os teus obreiros para que eles exerçam o ministério conforme a vontade do Senhor, Deus. Que nós venhamos cumprir o chamado. Meu nome de Jesus, nos dê força, Pai. Arrenda na tua presença. Soberano Senhor dos exércitos, Pai, assim como diz a tua palavra, que os planos e os projetos do Senhor, Deus, são maiores e melhores do que os nossos, Pai. Nós queremos é que o Senhor dirige os nossos passos. Nós queremos é que o Senhor faz a vontade do Senhor sobre as nossas vidas. Nós queremos, meu Deus, estar no centro da vontade do querer do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Se tem algum plano, se tem algum projeto nosso, meu Deus, que não está
Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, são duas mulheres que precisam de oração. E o Espírito Santo de Deus já tocou no seu coração para você orar por essa vida. Não saia desse culto hoje à noite sem cumprir o propósito do Senhor sobre a sua vida. Sem exercer aquilo que o Senhor está determinando. Porque quando o Senhor nos dá a ordem para fazer uma coisa e nós não fazemos, nós desobedecemos uma ordem do Senhor. Nós vamos continuar orando, soberano Senhor dos exércitos. Meu Deus, que o Senhor encha teu vaso, Pai, de autoridade, de coragem, Senhor, para que possa exercer o ministério. Espírito Santo de Deus, que vidas venham ser alcançadas, Pai, e que o Espírito Santo do Senhor venha fazer o teu mover sobre a tua igreja. Deus, em nome de Jesus, muda a história, Pai, transforma, Senhor, restaura, Senhor, renova, Senhor. Espírito Santo de Deus, alinha, meu Deus, o nosso querer por fora, Pai, a vontade do Senhor que não seja o nosso querer, Espírito Santo, mas o Espírito Santo do Senhor sobre as nossas vidas, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Grande é o Senhor dos exércitos, majestoso e absoluto Senhor dos exércitos. Aleluia, Jesus, glória seja dada ao Senhor. Eu vou falar para você. Espírito Santo de Deus, glória seja dada ao Senhor, Deus, majestoso e absoluto. Aleluia, Jesus. Espírito Santo de Deus, toma essa igreja, Pai, nas tuas mãos. Toma essas vidas, meu Deus, nas tuas mãos. Tira todo o cansaço, Senhor. Tira, Senhor, toda a anestesia, Pai. Tira, Senhor Jesus Cristo, tudo aquilo que nos impede, Deus, de exercer o ministério conforme a tua vontade. Aleluia, Jesus. Manifesta o teu poder no meio do teu povo. Enche, Senhor Jesus, os teus obreiros. Pede perdão do Senhor Jesus, para que você venha sentir a presença dele plena nessa noite, em nome de Jesus. Peça perdão ao Senhor por aquilo que você fez que desagradou. Em nome de Jesus, limpa o seu coração e fala, Espírito Santo de Deus, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Espírito Santo de Deus. Ó Senhor Jesus, perdoa nossos erros, Pai, perdoa nossas falhas. Perdoa, Espírito Santo de Deus, aquilo que nós fizemos que desagradou o Senhor, Deus. Nós queremos sentir a presença do Senhor, Deus. Nós queremos sentir a tua presença, Deus, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, grande é o Senhor dos exércitos. Ah, Jesus querido. Em nome de Jesus, Pai, faz o mover do Senhor. Espírito Santo de Deus, derrama a unção sobre a igreja. Em nome de Jesus Cristo, Pai, Espírito Santo de Deus, faz o mover do Senhor sobre essa igreja. Em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus.
do céu descer. Aleluia. Deixa o céu descer, igreja. Espírito Santo de Deus está em nosso meio, porque Ele é poderoso para fazer, Ele é poderoso para curar, Ele é poderoso para purificar. Aleluia. O Espírito Santo está em nosso meio, porque Cristo morreu naquela cruz. Aleluia. E enviou teu único Filho Salvador, Redentor, para nos lavar, para nos purificar de todo pecado. Espírito Santo de Deus nos deu autoridade, igreja. Aleluia. Enviou teu filho para morrer por você. Aleluia. Ele está conosco todos os dias. Ele nos enviou um consolador. O Espírito Santo te consola nessa noite. O Espírito Santo te cura nessa noite. Basta você crer e acreditar, porque o Senhor dos Exércitos é contigo. Você é a igreja eleita de Deus. Você foi chamado por Deus. Aleluia. E Ele fala contigo nessa noite, porque você é dele. Você é dele. Ele te chamou, Ele te escolheu e te colocou na obra. Aleluia. O Espírito Santo te chama nessa noite, o Espírito Santo te chama. Ouça a voz do Senhor, porque é chegada a hora, é chegado o momento. Aleluia. Da igreja baixar na terra, da igreja evangelizar na terra, da igreja cantar na terra, porque é a obra do Senhor. Não é obra do homem, não. É obra do Senhor dos Exércitos. Aleluia. É o Evangelho veio. E o céu está descendo aqui nessa noite. Deixa o céu descer. Aleluia. O céu está em nosso meio. O céu está nessa igreja. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Você vai voltar para casa diferente. Você não vai voltar para casa da mesma forma que você entrou. Porque o Jesus que está aqui nessa noite é o mesmo Jesus. Aleluia. Que deu a vida. Que deu a vida. Você não entendeu. Você não entendeu por isso não deu glória. Jesus deu a vida por mim e por você. Aleluia. Ele deu a vida para que nós tivéssemos uma com Ele lá na glória. Aleluia. O culto ainda não acabou. O culto ainda não acabou. Porque o culto, aleluia, apenas está começando. Aleluia. O culto vai terminar somente quando nós tivermos
Porque o Senhor, Ele fez a obra. Aleluia, Jesus. Glória seja dada ao Senhor. Ele trouxe um pouquinho dele para nós. Imagine como que vai ser no céu, pastor. Vou te entregar o microfone, pastor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Vontade de seguir uma Virgília. Aleluia, Jesus. Aleluia. Se tiver alguém querendo glória, gente. Amém, Jesus. Glória a Deus. Como é bom, né? Estar na presença do Senhor. Irmão, só um recadinho rápido, né? Domingo, ceia do Senhor. Amanhã, culto. Meus irmãos. Amanhã tem mesa de mulheres, às 16 horas. Domingo, ceia do Senhor. Se organize. Fale, né, com Deus, peça perdão. Se organize para participar da ceia do Senhor. Domingo, 19 horas. Amém? Vamos para casa então, em nome de Jesus. Amém. Vamos para casa, em nome de Jesus. Senhor Deus, Deus de poder, Deus de graça, Deus de misericórdia, Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos deu de estar na tua casa, de ouvir a tua santa e errante palavra, Pai. Pai, nós queremos te pedir estratégia, Pai. Nos dê intrepidez, Pai. Pai, nós colocamos, Pai, aquilo que nós ouvimos, Pai, prática em nossas vidas, Pai. Que nós viemos a praticar, Pai, tudo que nós ouvimos, Pai. Que nós não viemos ser somente ouvintes, mas sim praticantes da tua palavra, Senhor. Nos fortalece, nos direciona, nos faz, Senhor, nos faz ser consciente, Pai, daquilo que nós precisamos viver, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Papai, eu te peço que a tua poderosa mão, Pai, esteja sobre cada lar aqui representado, cada família aqui representada, Pai, seja agora alcançado, Pai. Pai, aqueles que não puderam estar aqui, o Senhor vá de encontro, Pai, a cada um deles, Pai, eu te peço em nome de Jesus. Papai querido, da mesma forma que o Senhor nos trouxe em segurança até aqui, nos leve em segurança para os nossos lares, nos dê uma noite tranquila, uma noite de revigoramento, e que a misericórdia do Senhor, Papai, possa se renovar em nossas vidas até que o Senhor Jesus Cristo volte. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolação do Espírito Santo do Senhor repouse sobre nossas vidas, sobre o nosso lar, sobre a nossa família, não somente hoje, mas para todos sempre. Quando creem, digam amém. O culto está encerrado em nome de Jesus.